continuidade ao nosso estudo bíblico com mais duas mulheres da Bíblia para ser transformada as nossas vidas e ser edificada através das histórias dela. Hoje vamos conhecer Ruth e Ana. Nós vamos saber um pouco de quem foram essas mulheres, né? E Ruth nós conhecemos um pouquinho dela no vídeo anterior, que a gente falou sobre Noemi e Ruth, né? Sobre essa parceria, falar um pouco sobre essa passagem, né? De Ruth, que é tão marcante e é tão importante, que enfatiza a história dela segundo a Bíblia, né? A história de Ruth está situada no livro de Ruth, que leva ao seu próprio nome, né? E assim, eu vou ler um pouquinho para vocês e depois a gente vai falando um pouquinho sobre ela. Ruth viveu nos dias em que os juízes reinavam sobre Israel. Ela era uma moabita, portanto não fazia parte da linhagem de Noé. A história de Ruth está registrada na Bíblia, no livro que leva o seu próprio nome, o livro de Ruth. Ruth entrou para a linhagem de Jesus Cristo após jurar fidelidade à sua sogra Noemi, que está aqui no livro de Ruth, no capítulo 1, a partir do versículo 17. Na verdade, a partir do versículo 16, que ela diz assim: Ruth, porém, respondeu a Noemi: Não insistas comigo que eu te deixe e que não te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então, essa passagem, ela fala que Ruth, ela declarou a fidelidade dela a Deus. Ela fala que Ruth foi fiel a Noemi, né? E é um dos motivos que faz essa passagem dela ser tão importante. Porque ela não conhecia Deus, ela não sabia da história de Deus. E mesmo assim, pelo companheirismo que ela tinha com Noemi, ela foi fiel a esse Deus. Essa passagem ela é muito importante e ela é muito bonita, né? Ruth havia ficado viúva de um dos filhos de Noemi. E após esse acontecimento, Noemi disse a ela que voltasse ao seu povo. Ruth permaneceu na companhia de sua sogra, e isso contribuiu para que mais tarde Ruth se casasse com Boaz. E dessa união, então, nasceu Obed, que é o avô do rei Davi. A atitude de Ruth em seguir a sua sogra contribuiu para que ela passasse a entrar de maneira milagrosamente para a linhagem de Jesus Cristo, né? Ela é uma das 5 mulheres citadas na genealogia de Jesus Cristo, porque por conta da sua fé, por conta da sua fidelidade e da sua obediência, né? E eu separei um textinho aqui que fala um pouco mais sobre ela, né? Ruth é uma das 5 mulheres citadas claramente na Bíblia, porque ela fala que ela entrou na genealogia de Jesus Cristo. Na história de Ruth, podemos ver claramente a soberania de Deus com a escolha do improvável para cumprir os seus propósitos. Olha só que passagem interessante, né, que fala, porque Deus, ele usa as coisas que para nós chega a ser confuso, que muitas vezes nós não entendemos, mas não é para a nossa satisfação, não é para o nosso vão entendimento, mas tudo é para a glória do Senhor. E a história de Ruth, ela fala claramente sobre isso. Uma mulher que ficou viúva, que não tinha mais nada, só ela e a sogra, poderia ter voltado para sua família, mas não. Ela ficou na companhia da sua sogra e passou a adorar esse Deus que nós hoje conhecemos e que nós falamos com tanto amor, com tanta firmeza daquilo que nós cremos e daquilo que nós conhecemos, que é a soberania de Deus acima de todas as coisas. Então, o que a gente tinha para falar um pouco mais sobre Ruth, né? Porque já tinha sido falado no outro texto, era sobre a fidelidade dela em adorar, em servir, em seguir um Deus a qual ela não conhecia. E mesmo assim ela foi fiel, ela não voltou atrás em momento algum. Então, que nós possamos ser como Ruth, fiéis, que nós possamos ser como Ruth, companheira, que nós possamos ser obedientes e que assim nós possamos permitir que Deus faça o impossível na nossa vida virar possível. Amém. Amém. Realmente.
Vamos ser que nem Ruth, né? Fiéis e obedientes. Esse é o princípio da Bíblia, né? E dando continuidade, vamos falar de Ana. Quem foi Ana, né? Eu acredito que quase todo mundo conhece a história de Ana, né? Que é a mãe de Samuel. E para falar da história, a história de Ana se encontra lá em 1 Samuel, de 1 em diante. Para falar da história dela, vamos falar um pouco de Elcana. Elcana era o esposo dela. E ele tinha 2 mulheres. Ele casou primeiro com Ana, porém Ana era estéril. E antigamente o marido podia casar novamente para ter herdeiros, né? E ele casou com Penina. E foi com ela que ele teve filhos, né? Então, deixa eu ler aqui em 1 Samuel, do 1 até o 5, que conta um pouquinho da história dela. Elcana e suas mulheres. Houve um homem de Ramatim, da região montanhosa de Eufrai, cujo nome era Elcana, filho de Joroão, filho de Eluí e filho de Toou, filho de Zobedé e Euframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Esse homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Eufini e Fenieia, como sacerdote do Senhor. No dia que Elcana ofereceu o seu sacrifício, dava a ele porção deste a Penina e sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Então, a Bíblia fala que Elcana amava muito Ana. Era a que ele mais amava, porém ela não tinha filhos, né? E isso entristecia a Ana, mesmo que o marido dela amasse tanto ela ainda era triste, ela era amargurada, ela não se sentia satisfeita, ela não se sentia feliz. Ela, naquela época, uma pessoa que não tinha filho era considerada tipo uma amaldiçoada, era amaldiçoada por Deus, né? Que ela era cerrada seu ventre. Porém, Penina, por ter filhos, ela se fazia chacota com Ana, ela irritava a Ana, dizia as coisas. Imagine só, você ser casada com um homem que lhe ama, né? Seu primeiro marido, um sonho, e de repente você não poder ter filhos, ele ter que arrumar outra mulher para lhe dar filhos, e essa mulher está lhe perturbando a todo instante. Todo ano, o marido dela era muito devoto, era muito religioso, e todo ano ele subia para adorar, para oferecer sacrifício e adoração ao Senhor. E todos os anos Ana ia e voltava triste, e voltava amargurada. E voltava triste de novo, porque todos os anos Penina ficava perturbando ela. E era uma coisa muito triste para a Ana, não poder ter filhos. Por mais que o marido dela dissesse que o amava e que ela era especial, que desse tudo para ela, tudo de melhor para ela. Mas ela não se sentia assim, ela não se sentia bem. E só que teve um dia que ela tomou outra atitude, né? Ela não foi só chorar, ela não foi só se lastimar, ela decidiu, ela tomou uma decisão de ir aos pés do Senhor e orar e pedir para Deus um filho. Mas ela não orou de qualquer jeito, ela orou entregando todo o seu coração e derramou todo o seu sentimento ali naquela oração. E essa passagem está lá em 1 Samuel, do 1 ao 9, que é a oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares a tua serva, te não esqueceres e lhe der um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela na oração perante o Senhor, parou ali a observar-lhe o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ali teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nenhum vinho, nem bebida forte, porém venho derramar minha alma perante o Senhor. Não
tenhas, pois, tua serva por filha de Belial, porque ele é excesso da minha ansiedade e da minha aflição que tenho falado até agora. Então lhe respondeu ali: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeres. E disse ela: achei a tua serva perecer diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Naquele momento, Ana mudou totalmente. Ela fez a oração, se derramou, tanto que a oração dela era só bocejando, só falando, era só... Ela não falava nem palavras, eram ações, né? Sussurros, eram ações. E até que o sacerdote da igreja achou que ela estava bêbada, embriagada. Porém, não, ela estava amargurada. Mas naquela oração, ela deixou toda a amargura dela, todo aquele sentimento. Quando ela entregou tudo ao Senhor, ela voltou feliz. Ela não tinha ainda engravidado, mas ela tinha mudado. Ela entregou o coração, fez o voto e voltou feliz. Comeu, como diz aqui, né? No 18. E disse ela: achei tua serva merecer diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E seu semblante já não era mais triste. Ela não teve mais filho, mas ela entregou tudo ao Senhor. Então o que o Senhor fizesse para ela, agora era feliz. Ela não precisou ter o filho, mas ela sabia que o Deus ia conceder isso a ela. Porque naquele momento, Deus não deu só um filho a ela. Porque Penina tinha filhos, mas Deus deu a Ana Samuel. Samuel foi o homem mais ousado por Deus, que resgatou seu povo. Então, Deus estava preparando o melhor para ela. Naquele momento que ela entregou, fez um voto, né? Que daria o seu filho ao Senhor. Deus teve uma aliança maior com ela e deu um filho Samuel. Não foi só um filho, foi um sacerdote. Aleluia. Um dos homens mais importantes que a Bíblia relata, né? Sim. E o que aprendemos com a história de Ana, né? Eu até notei aqui para não esquecer. Que o tempo é de Deus, não é meu tempo, não é o tempo de você, não é o tempo de Ana, é de Deus. Deus sabe quando nós estamos preparados para receber algo, porque como ela era triste, amargurada, ela não estava preparada para ter um filho, para educar o menino conforme ao conhecimento do Senhor, conforme as mandamentos do Senhor. Mas quando ela fez aquela oração, fez aquele voto, ela estava entregando tudo ao Senhor. E naquele momento, ela foi agraciada pelo filho. Porque Deus viu que naquele momento ela estava preparada. Então, o tempo não é meu, o tempo é dele. Ele sabe quando a gente está preparado para receber algo. Tudo é dele, por ele e para ele. E é isso. Que hoje nós tenhamos esse conhecimento de que tudo é do Senhor. A soberania dele, o tempo é dele. Ele sabe a hora certa de agir. Quando nós estamos preparados para receber, que às vezes a gente pede tanta coisa, mas a gente não estamos preparados para receber. Mas Deus conhece nosso coração e Ele sabe quando é o momento certo. Aprendendo, né? Estudando sobre essas duas mulheres, eu ganhei muito. Nós ganhamos muito. E o que eu ganhei de Ruth foi que a gente tem que ser obediente. Nós temos que ser fiéis e obedientes à palavra do Senhor. E a Ana, que nós somos, que a soberania do Senhor e que tudo é por Ele e para Ele. Então devemos obedecer ao Senhor, ser fiel e esperar o tempo dele, porque o tempo dele é o melhor, né? É verdade, porque assim, nós muitas vezes, como o Ju falou, nós pedimos algumas coisas e às vezes as coisas não acontecem, a gente não entende porque a gente acha que é porque nós não merecemos ou porque nós não somos capazes de lidar com aquilo. Mas o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. O Senhor, Ele sonda o nosso coração. E não é que nós não mereçamos aquilo, é que muitas vezes nós não dependemos daquilo, nós não precisamos daquilo. Não é tão fundamental quanto a gente acha que precisa. E Ana, ela poderia ter pedido tantas coisas, mas ela pediu um filho e ela deu esse filho para o Senhor. Porque ela não criou esse filho, né? E ela só visitava esse filho anualmente. Então, assim, a atitude de Ana é uma atitude muito bonita.
E olha como Deus faz maravilhas, assim como fez com Ruth e fez com Ana. Ela não podia ter filhos, mas o marido dela ainda assim amava mais ela do que Penina. E subia para fazer sacrifícios. Ele já tinha filhos com Penina, não era necessário que ele fizesse aquilo, mas por amor a ela e para ver ela bem, ele fazia aquilo. Ele subia, ele pedia a Deus, ele fazia as orações dele, ele fazia sacrifícios. Então, assim, nós aprendemos muito com isso, porque a gente às vezes lidar com pessoas, até mesmo no nosso relacionamento, e a gente é áspera, é ríspida. Eu tiro por mim também, porque eu sou mulher, eu sou falha, eu tenho os meus defeitos, mas Deus usa essas pessoas para nos acalmar, às vezes para pegar na nossa mão e dizer não é assim, tenha calma, vamos esperar em Deus. E a gente às vezes não entende, mas é Deus usando as pessoas para falar conosco, seja um amigo, seja um parente, uma prima, né, um esposo, como é o meu caso. Mas Deus, ele usa as pessoas. E como a gente estava falando, aquilo que parecia ser impossível, né, aos nossos olhos, é Deus usando para fazer o provável acontecer em nossas vidas, para a honra e para a glória do Senhor. É verdade, né? Tudo é para a honra e glória dele, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso, soberano, e nele está todas as respostas. Então devemos estar sempre confiando, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Vamos juntas orar? Pai amado, Pai bendito, muito obrigada, Pai, por esse conhecimento, Senhor. Que possamos estar sendo transformadas cada dia mais, Senhor, nessas mulheres fiéis, obedientes, Pai, a Ti, estando sempre dispostas a esperar, Pai, no teu falar, esperar no Teu momento, Senhor, porque o Teu plano é melhor do que o nosso, os Teus pensamentos são maiores que os meus. Ó Senhor Jesus, obrigada, Pai, por este momento de aprendizado, onde nós estamos sendo cada dia mais edificada. A Tua palavra vem crescendo cada vez mais em nós, e que possamos ser essas mulheres fiéis e tementes a Ti, Senhor, obedientes ao Teu falar. Obrigada, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer por essa rica palavra, Pai, por esse aprendizado. Ó Senhor, como nós somos enriquecidas, Pai, ouvir essas histórias são maravilhosas, essas histórias dessas mulheres que nos edificam, Pai. Ó Senhor Jesus, que as pessoas que estejam ouvindo agora estejam tão enriquecidas assim como nós, Pai. Que elas possam sentir, Pai, e ouvir essas histórias acontecer com elas. Senhor, que elas possam sentir a Tua mão tocá-las, e que elas possam entender que tudo que está acontecendo, Pai, é um propósito Teu, Pai. Que não é no nosso tempo, mas é no Teu tempo. Que não é o nosso querer, Pai, mas é o Teu querer. Ó Senhor Jesus, conforta os nossos corações e nos faz entender e acreditar somente na Tua palavra, Pai. Senhor, nos faz descansar, porque só o Senhor pode nos dar essa paz de espírito, que o Senhor possa nos dar mais bonança, mais temperança, mais calma, Pai, em Ti, porque nós buscamos a Tua palavra para ser melhor cada dia, Senhor. Ó Senhor Jesus, e assim nós possamos refletir, Pai, a Tua imagem, e assim nós possamos ser espelho, Pai. Ó Senhor Jesus, nós Te agradecemos por esta palavra, por este momento, que o Senhor venha nos fortalecer cada dia, que o Senhor possa também fortalecer todas as pessoas que estão sendo alcançadas agora, Pai. Ó Senhor Jesus, nós queremos Te louvar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Amém. 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 É isso, meninas. Tchau, meninas. Até a próxima. Um beijo.